Êxodo 15, de 22 a 27. O tema da nossa mensagem para os irmãos hoje é como enfrentar e superar as situações difíceis da vida. Como enfrentar e superar as dificuldades da vida, as adversidades da vida. É isso que a Lídia acabou de cantar. Quando nós estamos numa dificuldade, há sempre alguém, e em especial alguém, ela se refere ao Deus poderoso da criação, ao alcance da nossa oração, da nossa busca. E assim, quando buscamos de todo o coração, nós o encontramos. E ao encontrá-lo, podemos nos agasalhar embaixo das asas do Altíssimo, que é o nosso refúgio, lugar da nossa segurança. Então vamos ler o texto? Vamos lá. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Só para vocês terem uma ideia, Moisés havia estado aquele tempo lá no Egito, fez todas aquelas maravilhas lá de Deus para convencer o faraó de deixar o povo sair, e o faraó acabou deixando o povo sair, o povo atravessou o Mar Vermelho e agora está no deserto, caminhando na direção da terra prometida. Em pouco tempo, eles encontram essa dificuldade. Eles estão no deserto e caminharam 3 dias no deserto e não acharam o que é de mais precioso no deserto, que é a água, né? Então vamos ver? Vamos para frente? Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas e por isso chamou-se aquele lugar Mara, que significa águas amargas, né? Então eles acharam a água, mas a água não podia ser bebida porque era amarga, saloba, era uma água imprópria para matar a sede. E o povo então naquele momento murmurou às margens de Mara, o povo murmurou contra Moisés dizendo: o que é que haveremos de beber? O que é que nós beberemos se a água que nós temos não é boa para beber, né? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore, outra versão como a minha diz, achou um lenho seco e lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces e deu-lhes ali estatutos e uma ordenança e ali o Senhor os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e se fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e se deres ouvido aos seus mandamentos, e se andares todos os seus, e se guardares todos os seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Caminhando ainda mais, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então eles chegaram a Mara, não puderam beber as águas, murmuraram por conta daquela situação, pretendiam voltar ao lugar de origem, que era o Egito, mas Moisés disse que eles não deviam fazer aquilo, deviam estar calmos, calados e ver o livramento do Senhor. E Moisés então ora ao Senhor, e o Senhor lhe dá uma instrução para lançar um lenho seco naquelas águas e elas se transformariam. Era um milagre de Deus naquela circunstância, perante o povo que ali estava, liderado por Moisés, sob a direção do Senhor. E as águas se transformam, eles bebem e vão avante. E eles chegam a um oásis chamado Elim, onde haviam as palmeiras e uma fonte de água perene. Então, a Bíblia está falando que estas pessoas passaram por esse problema ao longo da jornada, enfrentaram o problema, venceram o problema e foram até Elim, que era a terra das palmeiras. E então o Senhor ali fala com eles: olha, se vocês fizerem o que é reto, se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês estiverem sintonizados comigo, então todos aqueles males que aconteceram no Egito nunca acontecerão com vocês,
porque eu vou ser com vocês, vou abençoar a vida de vocês, e vocês chegarão ao porto seguro, porque ele estava na direção da terra prometida. Está bem aí? Até aí? Está certo? Então eu queria compartilhar com vocês como enfrentar e vencer os tempos difíceis, usando esta passagem da Escritura como uma referência. Tem centenas de situações na Bíblia onde o povo enfrentou e venceu, porque a boa mão do Senhor estava sobre a vida deles. Tem centenas de situações onde pessoas especiais enfrentaram situações adversas e venceram, porque a mão do Senhor estava sobre eles, a presença do Senhor estava sobre eles. Outro dia estava lendo a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, que depois o levaram e o venderam para um senhor, onde ele foi tornar-se ali escravo. Naquela condição, a mão do Senhor, diz a Bíblia, era com ele. E na condição de escravos, ele foi tão bem visto pelo seu Senhor que o colocou sob a gestão da sua casa. Teve um episódio adverso ali, que a esposa do faraó, do homem lá, do feitor lá, do dono da terra, se engraçou com ele e queria ter uma fé com ele, mas ele não aceitou. Então ela o condenou, ela o denunciou como se tivesse interessado nisso e como se tivesse buscado fazer isso, e assim ele foi perseguido e ele foi levado para o cativeiro e ele lá ficou por um tempo. No cativeiro ele prosperou, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor era com ele, porém ele era um homem reto de coração, uma pessoa correta. Então a mão do Senhor era com ele, e a mão do Senhor o levou, e o levou até a presença de Faraó, onde ele interpretou um sonho, e o levou até a ocupar um lugar especial no reino do Egito lá, por conta da mão do Senhor ter levado este jovem até aquela posição, porque Deus mais tarde vai usá-lo para abençoar o seu povo que vivia numa dificuldade durante uma grande fome que aconteceu. Ele vai levar a sua família, vai instalar a sua família numa terra chamada Terra de Gozem, e eles vão viver um tempo muito longo ali, prosperando, crescendo e se desenvolvendo, até que eles enfrentam uma outra adversidade e estão agora libertos por Moisés, que vai levá-los de volta à terra prometida, de onde eles haviam saído há muitos anos atrás para esta incursão lá no Egito, sob a liderança do José. A mão do Senhor era sobre eles. E nessa libertação que aconteceu, eles vão agora daquela terra do Egito para a terra prometida, de onde eles 400 anos atrás saíram. Então eles vão voltar à terra de origem, era a chamada terra prometida, eles vão caminhar nessa direção. E no meio dessa caminhada eles encontram essa dificuldade, saíram e entraram no deserto e caminharam 3 dias, mas eles tinham dificuldade, porque no final desses 3 dias eles precisavam da água potável, e não tinha água potável para eles no meio do deserto. Quantas vezes nós caminhamos na direção de um projeto, de algo especial, e encontramos no meio do caminho um obstáculo, um problema. Quantas vezes nas nossas vidas pessoais e particulares, nós caminhamos na intenção de realizar algo significativo, especial, mas no meio do caminho encontramos dificuldades, encontramos problemas. Às vezes, nós organizamos, formamos um casamento, uma família, e as coisas inicialmente vão tão bem, lá a certa altura as coisas começam a se desorganizar, e no meio da jornada nós encontramos problemas, e às vezes parecem tão impossíveis de ser solucionados, tão difíceis de ser contornados, que a gente entende que chegou ao fim, e muitas vezes as relações se rompem, por causa da dificuldade de vencer e superar os problemas. E assim nós temos as nossas lutas também, no nosso trabalho, às vezes nos dedicamos mesmo, durante muito tempo, a um projeto, e chega a certa altura, e nós já não somos mais importantes para aquele projeto, e às vezes a liderança daquele projeto acaba por criar uma situação e dizer que nós não temos mais, e assim da noite para o dia nos percebemos desligados de algo que fazia todo sentido na nossa vida, que era a construção e a conclusão de um projeto.
E assim sucessivamente. Todos nós, de uma maneira ou de outra, ao longo da vida, encontramos aqui ou acolá situações que precisam ser enfrentadas e precisam ser vencidas. Caso não sejam vencidas, elas marcarão nossas vidas com derrotas e às vezes com tristeza, desilusão, frustração, decepção, né? E aí a vida que poderia ter sido vitoriosa, abençoada e bendita, passa a ser uma vida sofrida, desgastada, magoada, entristecida. Então eu quero falar sobre esses momentos difíceis da vida de cada um de nós. Se você nunca passou por um momento desses, diga aí no seu íntimo, glória a Deus, nunca me aconteceu de passar um tempo difícil na vida. Mas se você já passou e venceu, diz assim, graças a Deus que eu passei, enfrentei e venci. Isso é uma bênção. Mas se você está passando, pode ser que você ainda esteja no meio da turbulência e não sabe ainda como será a saída do outro lado, então você pode hoje parar um momento, refletir, porque existem caminhos que às vezes a gente não enxerga, mas Deus abre os olhos do nosso entendimento e às vezes estende sobre nós a sua mão de uma maneira tão extraordinária que Ele transforma a nossa realidade e nos impulsiona a ir avante, como transformou a realidade daquele seu povo naquele dia no meio daquele deserto. E ao transformar, criou as condições para que eles pudessem seguir avante. Então esta é a síntese da nossa colocação hoje. Entenda o seu tempo difícil. Quando você estiver passando um tempo difícil, procure entender o seu tempo difícil. Procure compreender o que levou você a enfrentar aquele tempo difícil. Às vezes é uma situação externa à sua vida que você não controla. Então o seu tempo difícil vem como uma adversidade externa. Mas às vezes é algo que você construiu, é algo do que você participou e você acabou construindo a sua própria dificuldade. Então entenda o que está constituindo o seu momento difícil. Se é algo que foi resultado das suas escolhas, das suas decisões, das suas atitudes, né? Se foi algo que você acabou com suas próprias mãos construindo, ou se foi algo que aconteceu porque alguém te empurrou para dentro dessa situação difícil em que você se encontra. Você nem estaria ali se não fosse alguém que maldosamente o empurrou para aquela situação adversa e você agora se encontra dentro de um momento difícil da sua história. Está lá dentro. Ou então algo diferente aconteceu fora de você, mas que afeta a sua vida. Por exemplo, pode ser uma situação adversa num país, numa situação, e você pode ser alcançado por essa situação externa que vai determinar alguma situação difícil, complexa na sua vida. Pode ser alguma decisão de uma empresa onde você trabalha, alguém decidiu algo que não depende do seu controle nem da sua decisão, mas aquilo afeta a sua vida e você acaba sofrendo as consequências de algo que você não fez, você não realizou, mas que você acaba sofrendo porque aquilo está naquele momento histórico onde você está vivendo. Então, entenda o seu momento difícil. Um dia, um homem chamado Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas ele não podia, exatamente por isso, por duas razões. Primeiro, uma razão externa, ele tinha uma multidão entre ele e Jesus. Havia uma multidão, e a multidão não permitia que ele o visse, que ele se aproximasse. Então a multidão era um problema externo, que afetava a sua intenção de ver a Jesus. Mas ele tinha um outro problema, ele era de pequena estatura, então era um problema dele, por isso que ele não podia ver, porque se ele fosse de grande estatura, podia ver por cima e resolvia o problema. Mas como ele tinha um problema, era de pequena estatura, ele não podia vencer a multidão que estava obliterando a sua relação com o Senhor. Assim é a vida, às vezes tem problemas que estão em nós, são nossos e nós precisamos resolver. Às vezes tem problemas que estão do lado de fora e que também precisamos enfrentar e resolver. Como é que o Zaqueu resolveu?
Ele viu mais ou menos, calculou, estrategicamente pensou, ele vai passar por lá, lá tem uma árvore. Ele correu, subiu na árvore, resolveu o problema da multidão e resolveu o problema da sua estatura. Quando Jesus passou, olhou para ele e falou assim, hoje me convém hospedar em sua casa. E Jesus foi ficar com ele naquele momento. Ele enfrentou problemas externos e enfrentou problemas pessoais, mas ele adequou essa coisa e superou, enfrentou e venceu aquela circunstância e conseguiu lograr êxito na sua intenção, no seu intento. Assim, eu queria muito compartilhar com vocês que é preciso a gente entender o problema que a gente está enfrentando. Se fomos nós que o criamos ou se fomos vítimas de uma situação externa a nós. Aqui tem uma coisa que é importante compartilhar com vocês. Quando aqueles homens chegaram na margem de Mara, e a água era amarga, eles não podiam beber, eles murmuraram contra o Moisés. Eles reclamaram, e eles até no seu coração pretendiam retornar ao Egito, onde tinha as panelas de cebola, de carne lá, ou seja, eles tinham a intenção de voltar à escravidão por causa de entender que aquilo que eles estavam vivendo era pior do que a situação anterior, porque eles se perderam no meio do problema. Eles não entenderam que aquilo fazia parte da jornada e eles precisavam encontrar um meio de superar o problema para continuar a jornada. Muitas vezes a gente pensa em desistir e desanimar porque falta na gente uma qualidade que se chama resiliência. Quando às vezes a gente não consegue o que está querendo, quando tem uma adversidade, quando tem um problema, a gente vai e a gente desanima e desiste e quer voltar atrás, porque acha que não é capaz de enfrentar, não é capaz de vencer. E naquele dia o Moisés falou, olha, vocês estão com a sua mente limitada, pensando apenas do ponto de vista das suas limitações pessoais, mas nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui e Ele está acima e além das nossas circunstâncias. Por isso, vamos consultá-lo sobre esta questão, ao invés de murmurarmos, ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de ficarmos aqui batendo cabeça, vamos parar tudo isso aqui e vamos falar com o Senhor que nos mandou vir aqui e nos trouxe até aqui e nos instruiu de andar nesse caminho. E foi assim que Moisés se desligou daquela murmuração, desprendeu-se daquela situação que poderia arruinar o trajeto. Moisés não comungou com aquilo, ele ao contrário transcendeu aquela situação e falou com o Senhor. E o Senhor disse, Moisés, eu vou te dar uma solução. E deu uma solução para o Moisés. E o Moisés seguiu à risca a solução de Deus. E aquela solução transformou aquela situação. E aqueles murmuradores entenderam que não havia condições de ficar murmurando a vida inteira, que eles tinham que ver a mão de Deus agindo e tinham que superar aquela situação. Tomaram a água que Deus transformou e foram avante. Muitas vezes nós não avançamos, porque nós ficamos perdidos e presos nas nossas murmurações e querendo arranjar um culpado. Porque quando eles chegaram ali, perguntam assim, Moisés, por que você nos trouxe até aqui? Moisés podia estar respondendo para ele, porque vocês passaram 400 anos orando, pedindo uma libertação, e Deus mandou a libertação, e vocês não são capazes de andar 3 dias sem ficar murmurando, reclamando, querendo voltar atrás. Mentes fracas, porque não sabiam enfrentar um problema e diante de Deus encontrar uma solução, vencer e seguir adiante. Então é um desafio para nós, entender o problema dentro do qual nós estamos. Se fomos nós que criamos, vamos resolver, voltar atrás naquilo que nós fizemos de errado. Se for o caso de confessar ao Senhor um pecado, nos confessar ao Senhor. Se for o caso de ajeitar alguma coisa errada que fizemos, vamos ajeitar. Mas vamos criar as condições para que Deus possa liderar a nossa vida de tal maneira que nós possamos superar com a bênção dEle, com a direção dEle, aquilo que hoje está sendo um obstáculo, um problema na nossa vida. Se foi alguém que fez alguma coisa que prejudicou a sua vida, então vamos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, qual é o meu posicionamento nisso aí? Talvez seja um posicionamento de perdão, talvez seja mas a pessoa não merece o meu perdão. Ela não
não merece o seu perdão, mas na verdade a Bíblia diz que quem está preso no problema não é o outro, é você, porque o perdão depende, não é do outro, é de você. É você que libera o perdão, é você que se livra daquela tralha dentro da sua vida. Então é algo que Deus te capacita a fazer para você se desligar daquilo que te prende, daquilo que te magoa, daquilo que te destrói, daquilo que faz você ficar paralisado. Perdoa quem te magoou. Faz como Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então eu peço perdão. E aí, neste aspecto, libero dentro do meu coração. Mas o outro não quer o meu perdão, não importa. Eu quero liberar o perdão, depende de mim, não depende de outro. Então você libera esse perdão. Se você precisa perdoar alguém que te magoou, que te prejudicou, que está fazendo alguma coisa ruim para você, perdoe. Porque você se livra disso e fica livre para seguir avante. E muitas vezes, ao perdoar, você clareia o cenário da sua vida e aquilo que parecia tão difícil e tão obtuso acaba caindo por terra, porque o Senhor renova dentro de você visões novas, oportunidades novas. É aquelas portas que pareciam fechadas por causa daquilo preso dentro de você. Uma vez liberado aquilo, as portas se abrem e você percebe que existe muito mais vida além daquela prisão dentro da qual você se encontra. Se alguém te feriu, perdoe. E se você não conseguir perdoar, ore ao Senhor até que Ele lhe ajude a entender que isto é o melhor para a sua vida. Não é melhor para a vida do outro apenas, é melhor para a sua vida pessoal. É para você entender o caminho que você vai seguir. Porque muitas vezes a gente quer vingança, a gente quer olho por olho, a gente quer dar o troco, a gente quer isso. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê algo diferente. Jesus diz: liberte-se disso, não fique preso nisso que já prejudicou a sua vida tanto e vai continuar prejudicando, botando um câncer emocional dentro do seu coração, que é o ódio, a raiva, a raiz de amargura. Livre-se disso, para que você possa ter a direção de Deus fluindo na sua vida com liberdade, a fim de você ver o problema do jeito que o problema é e possa vencer o problema, porque às vezes o lenho seco para você transformar é esse perdão que Deus vai lhe mandar dar. Pegue o perdão que eu lhe ensinei e joga nesse poço de amargura e você vai ver que algo se transforma, algo modifica. Mas aí eu vou parecer um bobo da corte, vou parecer um cara fraco, frágil. A Bíblia diz que quando nós estamos fragilizados mesmo, aí é que nós somos fortes, porque não dependemos da nossa força, dependemos da força do Senhor. E quando fazemos do jeito do Senhor, o Senhor faz do jeito dele também em relação a nós, e o jeito dele sempre nos conduz à vitória, porque Deus não é um Deus que vive sendo derrotado aqui e acolá por qualquer coisa. A Bíblia diz que nós podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou, e Ele é aquele que nos dá a vitória. Portanto, vamos enfrentar e superar, sabendo que nosso Deus tem um lenho seco para jogar dentro da nossa água fedorenta, complicada, né? Toda embarreada, toda cheia de mazelas. Seja qual for a nossa fonte de mara, o Senhor pode abençoar a nossa vida e pode nos dar uma lição bíblica, uma resposta às nossas orações, que lançadas dentro destas águas amargas, nos transformam de dentro para fora. Faz nascer uma fonte de águas vivas. Lá fora a água é amarga, mas aqui dentro a água do Espírito é doce e mata a nossa sede espiritual. Importante a gente entender que a gente precisa se posicionar dentro do problema. Se fui eu que causei, acerte com Deus. Se foi o outro que causou, acerte com Deus. E se é uma situação que está fora do controle, acerte com Deus como você vai viver num mundo que jaz no maligno, como você vai ser astro luminoso no meio de uma geração perversa e corrompida, como é que você vai se posicionar? E a Bíblia diz que o Senhor está conosco. Ele não pediu que nos tirássemos do mundo, mas que nós fôssemos livres do mal. Então o Senhor está atento ao nosso caminho sobre a terra, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, portanto está sobre a nossa vida. E ao olhar para nós,
Ele nos encontra na nossa dor, na nossa dificuldade, na nossa insegurança, e Ele dispensa para nós o lenho seco, que pode ser uma bênção de perdão, uma bênção de cura, uma bênção de restauração. O fato é que Ele lança dentro das nossas dificuldades e dos nossos obstáculos e nos dá a condição, às vezes, de superar, às vezes de contornar, às vezes de enfrentar e passar por dentro. O fato é que o Senhor tem caminhos para nos ajudar a sermos mais do que vencedores. Veja-se também como Moisés, como um agente de transformação. Porque às vezes nós queremos que Deus faça parte dele, mas nós temos que, ao invés de dizer vamos voltar para o Egito, vamos ser agentes de transformação. Nas mãos de Deus, Ele vai usar a nossa vida como usou a vida do Moisés. Vamos orar, vamos receber a revelação de Deus, vamos obedecer e vamos enfrentar e vamos vencer, porque nós podemos ser dentro de nós agentes de transformação, porque Deus está trabalhando conosco, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade, o Espírito Santo é nosso consolador, o Espírito Santo intercede por nós. Por tudo isso que o Espírito faz por nós, nós podemos ser agentes de transformação. Então, nosso problema não pode nos engolir e nos destruir. Nós temos que agir sobre o nosso problema e ser agentes de transformação, para que o nosso problema seja enfrentado e seja superado. E Deus vai nos capacitar para enfrentar, vencer, superar. Então é importante que naquela situação alguns queriam desistir. O Moisés ficou sozinho, mas ele não desistiu. E porque ele não desistiu, e porque ele enfrentou, e porque ele orou, e porque ele se tornou ali nas mãos de Deus um agente de transformação, ele pôde restaurar até aqueles que queriam desistir. Então nós devemos ser, como igreja, agentes de transformação, a partir da nossa dependência de Deus, a partir do aprendizado da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, que aplicados podem fazer a gente enfrentar e superar. Então, naquele dia, Moisés encontrou o caminho do trono da graça de Deus, e ao encontrar aquele caminho, recebeu dali uma instrução, e ao praticar a instrução, encontrou a solução. É assim, Deus tem caminhos, tem princípios, tem respostas que nós precisamos atentamente entender, compreender e usar naquilo que faz o obstáculo do nosso caminho e podemos superar. Porque o Senhor quer que nós sejamos novas criaturas, Ele quer que nós avancemos na estatura do varão perfeito, Ele quer que a gente avance, Ele não quer que a gente fique empancado numa situação aparentemente insolúvel, quando o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Por isso, se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Acredite nisso, porque Deus está acima e além das nossas circunstâncias, e Ele pode operar em nós, através de nós, ou operar para nós, através de alguém, através de alguma situação. O importante é que Deus não se limita no dia em que Ele pretende decidir agir sobre aquilo que empata o nosso caminho. Faz sentido para vocês? Então, terceira coisa, organize para você um plano de ação a partir do problema que você está enfrentando. Então, o problema que você está enfrentando, ele não nasceu agora do nada. Esse problema, de alguma maneira, ele foi construído, ou por você ou por alguém além de você. O problema foi construído, ele foi acontecendo. Então hoje você se deu conta de que tem um problema. Pode ser um problema na sua família, pode ser um problema no seu emprego, pode ser um problema na sua igreja, pode ser um problema na sociedade, pode ser um problema com seus amigos. Não importa, importa que ao identificar um problema, procure logo entendê-lo e trace um plano de ação para você sair dele. Não fique como vítima da situação. Aqueles irmãos lá do passado ficaram como vítimas da situação. Chegaram ali, agora aqui nós vamos morrer na margem disso aqui, ficaram amargurados, chateados, sem poder beber água, queriam voltar para a origem, lá para a escravidão outra vez.
Então, não deixe que a situação determine a paralisação da sua vida. Dentro da situação adversa, organize o seu pensamento, construa um plano de ação, mesmo que seja um plano simples, mas dê cada dia um passo para você sair daquela problemática, daquela dificuldade. E vá orando a Deus, encontrando na palavra de Deus os indícios de que você deve do que você deve se apegar, e vá construindo a sua autolibertação que vem pela bênção da direção de Deus. Então você é um agente de transformação, e no momento que Deus opera na sua vida, você pode começar a pensar um plano para você sair daquela situação em que você se encontra. Nunca pensar num plano para você retroceder ao tempo da escravidão, mas pensar num plano que te leve à libertação daquilo que é o seu obstáculo, daquilo que é o seu caminho. Uma vida planejada é melhor do que uma vida levada ao léu, porque quando você não planeja, não decide nada, não toma decisão nenhuma, pode ter certeza que alguém vai tomar por você, e pode ser que você não vai ficar feliz com a decisão que alguém tomar por você. Então seja você um agente de transformação da sua própria vida, para você ter a capacidade e a decisão de construir como um agente de transformação a sua vida, a vida que você, aos olhos de Deus, deseja ter, e buscando a aprovação de Deus. O que Deus aprova vai ser bom, perfeito e agradável, e você vai ser o agente da implementação disso. E é fácil no sentido teórico. Onde eu estou, qual é o meu problema, qual é a minha dificuldade, onde eu quero chegar e que caminho eu vou seguir. Isso é fazer um plano. Onde eu estou, ter uma consciência de onde você está, o que está acontecendo com você, qual é a sua dor, qual é a sua ferida, qual é a sua dificuldade. Então, o que eu quero? Eu quero estar ali, acolá. E qual caminho que eu tenho que seguir? Quando você traça um caminho que sai de onde você está para onde você quer chegar, você criou um plano de trabalho, um plano de ação. E aí você começa a implementar isso na sua vida, e você começa a organizar um curso de ação, começa a organizar a reconstrução, começa a organizar a superação. E a Bíblia diz que o Senhor vai te abençoar, e vai dizer assim: todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou te dar. Ser forte, ser corajoso, não temas, vá em frente, eu sou contigo por onde quer que você andar. Não se desvie do livro da minha lei, nem para a direita nem para a esquerda. Obedeça aos meus ensinamentos e eu vou conduzir os seus passos, e todo lugar que pisar o seu pé eu vou lhe dar como uma vitória, como uma conquista. Não fique paralisado por causa de um problema. Organize-se, entenda o problema, entenda a origem desse problema. Vá fundo na raiz do problema, corte a raiz, resolva e construa um plano de desenvolvimento para a sua vida, a fim de que você não esteja morrendo nas margens de Mara, mas a partir de Mara você possa chegar em Elim, e de Elim você possa chegar na terra prometida. Porque esse é o projeto de Deus, te levar para frente e para o alto, para você não ficar empancado em nenhuma situação que possa determinar um retrocesso na sua vida. Então, nessas águas de mar, a gente aprende isso. Tinha gente que queria retroceder, e tinha o Moisés que estava lá com o espírito de liderança que queria avançar. Eu quero ir na direção que Deus nos indicou. Não quero ficar amargurado na frustração de chegar no meio do caminho e querer voltar porque não sou capaz de levar avante o projeto de Deus para a minha vida. Então é importante a gente ter a consciência de que Deus tem um projeto para a vida da gente, um propósito para a vida da gente, e Ele vai operar na vida da gente. A gente tem que acreditar que Deus está com a mão dele em cima da gente. Não foi para nos deixar enterrado num problema, foi para nos levar às alturas, voando com asas como águias. É levar a gente para frente e para o alto. Uma vez o salmista estava vivendo um problema sério, e ele fez uma oração complicada, mas a oração dele tem ajudado muita gente ao redor do mundo. Ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha o Moisés clamando, ouviu o meu clamor, e então inclinou-se para mim,
e foi lá no fundo do meu poço, e tirou-me do fundo do poço e firmou os meus pés sobre uma rocha. Tirou uma canção dos meus lábios, enxugou a lágrima dos meus olhos e transformou a minha vida num testemunho. Muitos verão isso e glorificarão o nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso para tirar a gente do fundo do poço. Nosso Deus é especialista em restaurar vidas, porque Ele veio buscar e salvar o que precisava de restauração, o que precisava de resgate. Nosso Deus é especialista em nos ajudar a superar nossas dificuldades, porque tudo que Deus quer é que nós sejamos, em seu nome, debaixo da sua bênção, mais do que vencedores, né? Outra coisa interessante, se ficar paralisado, alguém vai decidir por você, e pode ser que a decisão dessa pessoa não vai ser boa para você no futuro. Então, decida você, debaixo da mão de Deus, debaixo da instrução de Deus. Procure conselhos com todo mundo, porque da multidão dos conselheiros surge a sabedoria. Mas assuma a liderança da sua vida, para que Deus possa conduzir os seus passos através da sua ação responsável em relação a Ele e em relação a tudo que o rodeia. Para você nunca ter que terceirizar as consequências, para que você sempre possa ser responsável pelo que você está construindo. E assim você vai ser muito mais cuidadoso no futuro, porque você vai dizer, por esse caminho que eu construí sem muita responsabilidade, deu nessa coisa ruim toda. Então agora eu aprendi, vou sair disso e nunca mais faço isso. É assim que a vida vai sendo uma instrução do Senhor a cada passo, orientando a gente, né? Então faz sentido isso, né? Quarta coisa, enfrente as coisas, execute. Às vezes a gente fala muito sobre uma situação, reclama muito sobre uma situação, às vezes a gente terceiriza muito sobre uma situação, e a gente tem uma ladainha sem fim sobre aquela situação, mas a pergunta é, o que você está fazendo efetivamente sobre isso? Nada, só fazendo um discurso, falando, e não faz nada. Então significa que para sermos vencedores temos que enfrentar. Para a gente enfrentar e para a gente superar, a gente tem que executar o plano que a gente fez, a caminhada que a gente tem que fazer. Então, executar faz parte de um plano. Qualquer plano sem execução não é plano, é só um sonho, é só uma ideia. Mas um plano precisa ser executado. E se for executado do jeito que Deus orienta, do jeito que a palavra orienta, a vitória vem das mãos do Senhor. E aí você sai do fundo do poço, aí você olha para trás e diz, bendito é o Senhor, que me ouviu no dia da minha angústia e agora me fez habitar em lugares altos. Esse é o Senhor que quer conduzir cada um de nós. Mas é preciso que a gente faça a parte da gente. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Significa que operamos com Ele. Cooperadores, copiloto. Copiloto é o piloto que vai do lado. Cooperador é o operador que vai do lado. Nós somos cooperadores. Deus opera e nós cooperamos com Ele, a fim de construirmos um projeto bem-sucedido de vida em todos os sentidos. Ah, mas eu não estou em fundo de poço nenhum. Mas então, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. E tudo que nós fazemos muito bem pode ser melhorado. Então, não espere ficar no fundo do poço para dar uma arrancada especial na sua vida. Faça isso hoje mesmo. Comece e dê graças a Deus, porque você não precisa de um fundo de poço para revisar algumas áreas da sua vida. Pode revisar hoje, por inteligência, por percepção da palavra, por orientação do Espírito. O importante é que você fique com o Senhor nos lugares altos, para que o Senhor possa usar a sua vida poderosamente. Porque o que o Senhor quer é abençoar a sua vida, para você ser uma bênção nas mãos dEle, para abençoar milhares de outras vidas, de outras pessoas. Aqueles que estão na sua área de influência devem ser abençoados, porque Deus te abençoou. Você lembra daquela passagem quando Jesus estava num barco e deu uma tempestade, e a Bíblia diz que tinha muitos barcos ao redor? Quando Jesus acalmou a tempestade para o seu barco, todos os demais barcos ao redor se beneficiaram daquele milagre que ele fez para o seu barco.
Deus vai fazer um milagre na sua vida. E muitas pessoas vão ser abençoadas porque elas estão na sua área de influência. E onde estiverem, aquilo que Deus fez de bom na sua vida, respinga nas pessoas. Respinga bênção em todo canto por onde você anda. Em todo canto por onde você passa. E o evangelho é isso. É a gente fazer como Jesus andou, fazendo bem, criando uma onda de boas coisas ao tempo em que você caminha sobre a terra, debaixo da bênção e da proteção de Deus, né? Mais um ponto aqui, ó. Seja resiliente, porque às vezes a gente pensa que é a primeira vez que você orou, Deus já vai mandar uma resposta e já vai estar tudo resolvido. Então entrei no problema ontem e amanhã de manhã já estou fora do problema. Tem gente que pensa que as coisas de Deus são assim. Jesus disse uma vez: o que eu faço agora, vocês não vão entender, só vão entender mais tarde. Então existe um processo da gente compreender, da gente entender, e às vezes é preciso ser resiliente, para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não perca o caminho, para a gente não se perder na confusão do mundo. A gente tem... Está falando uma voz aí estranha? Pode ser que seja a voz do Senhor nos alertando para alguma coisa, né? Não pode ser? Pode? Parou. Pronto, cessada a voz aí, né? Cessa tudo quanto a antiga musa canta, porque um valor mais alto se levanta, diria Camões, né? Então, vamos voltar aqui ao nosso aspecto da resiliência. O que é uma resiliência? Você puxa um elástico assim, ele estica. Quando você solta, ele volta para o tamanho original. Isso é resiliência. Tem aquelas varas de bambu de pescar, lá no interior de Minas, tem o bambuí. Quando dá uma vendaval, aquele bambu vai lá no chão. O vento, vai lá no chão. Passou o vento, ele volta. Isso é resiliência, é a capacidade de voltar ao ponto de equilíbrio, depois de ser esticado ao ponto de quase arrebentar. Nossas vidas, às vezes, são esticadas ao ponto de quase arrebentar. Mas a gente tem que ter a resiliência de passar, voltar, revisar, se reposicionar e lutar, porque Deus tem uma vitória para aqueles que lutam em seu nome e debaixo da sua graça e da sua bênção, né? Avalie periodicamente seu plano, né? Tem algum plano, alguma indicação aí, porque de vez em quando você tem que ver se o que você está fazendo está dando certo, porque senão você sai na doida fazendo qualquer coisa, dizendo que é a vontade de Deus e cada vez se afunda mais. Pare e veja se o Senhor está de fato honrando o seu trabalho na sua vida. Veja se você está sendo fiel ao Senhor, se as coisas que estão sendo implementadas por você estão evoluindo e se você a cada dia está se sentindo mais vitorioso, mais seguro, mais abençoado naquilo que você está produzindo. Porque nós caminhamos na direção dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos nos levam a um ponto de vitória, de bênção, nós caminhamos para lá. Então não custa nada fazer uma avaliação periódica. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está o plano de Deus na minha vida? Como é que eu estou me conduzindo nessa situação para que no final das contas Deus nos abençoe. Olhe para frente, acima e além das circunstâncias. Você está vivendo na liderança do Espírito para cima, para o alto. Então, não se perca, olhe para frente. Não fique aprisionado a nada que faça você ficar preso ao que te magoa, ao que te destrói, ao que te machuca. Olhe para frente e faça o possível de levar todos os que estão com você na mesma direção. Suba a rampa, todo mundo junto, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então que não fique ninguém para trás perdido, que todos alcancem a bênção da salvação, que parta de você essa iniciativa, que parta de você essa construtividade, que parta de você esta edificação. Não deixe ninguém para frente, saia do buraco e leve com você todos, fora do buraco, para frente e para o alto. Isso é fazer o plano de Deus acontecer na sua vida e na vida daqueles sobre os quais você tem alguma forma de influência. Outra coisa que eu anotei aqui, olha, persevere
olhe sempre para as possibilidades. Perseverança é uma coisa que falta muito na vida da gente. A gente desanima muito rápido. A gente desanima muito fácil quando as coisas não dão certo. Mas pense não nas impossibilidades que você encontra no seu caminho. Pense sempre nas possibilidades que você encontra. Moisés só orou porque ele achava que em Deus tinha possibilidade de encontrar uma solução para aquele problema. Os outros pensaram na impossibilidade. Daqui é voltar para a escravidão, porque não tem possibilidade, a água não presta, não serve, não vai dar certo, não é possível. Essa é a mente tacanha que pensa que nada na vida vai dar certo se você está enfrentando uma dificuldade. Mas olhe para frente, pense nas possibilidades, porque se tu podes crer, tudo é possível. E nós estamos falando de uma relação com um Deus poderoso, que pode olhar para nós, operar em nós a sua atuação especial pelo Espírito Santo, nos empoderar e fazer que a gente seja um agente de transformação nas mãos de Deus, sempre na direção das possibilidades. Nunca olhe para as águas de Mara do ponto de vista dos que murmuraram. Olhe para as águas de Mara do ponto de vista de Moisés, que levantou seus olhos, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Aquilo que o Senhor vai fazer vai ser uma experiência percebida por todos vocês, porque vocês vão ser abençoados por causa dessa experiência. Foi por causa do Moisés que todo mundo pegou rumo na vida. É por causa da sua vida que todo mundo da sua família vai pegar rumo na vida. É por causa da sua pessoa, da sua vida, que essa igreja vai pegar rumo na vida. É por causa de cada um de nós que a gente pega rumo na vida e leva uma porção de gente com a gente, pegando rumo na vida. Porque a gente vê o mundo com os olhos da possibilidade e vê Deus acima e além das circunstâncias. Foi assim que Moisés tirou aquele povo daquela situação, no meio do deserto. Então Moisés não tinha nada além do poder de Deus. E muitas vezes não vai ter nada na vida da gente além do poder de Deus. Mas tudo que você precisa é o poder de Deus. Um dia uma mulher disse assim, eu só tenho lá em casa uma botija de azeite, não dá para fazer nada, vou morrer de fome, meus filhos também. Aí o Eliseu falou com ela assim, rapaz, vai para casa e peça muitos vasos vazios e multiplique esse azeite. E depois vai no mercado, venda, paga a sua conta e ainda você vai viver do que sobrar. A bênção de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar ou pensar. Deus pode fazer por nós muito mais do que nós imaginamos. Só que nós precisamos aceitar um desafio. Qual que é o desafio? Viver pela fé. Acreditar que Deus opera em nós e através de nós. Acreditar que Deus está presente na nossa experiência. Quando Moisés orou, ele não orou pensando que era um ato religioso para acalmar o coração do povo. Ele orou porque ele sabia que tinha um Deus do outro lado lá que operava. E operou e ficou evidente para todo mundo que o Deus que tirou do Egito era capaz de conduzir no deserto. O Deus que tirou sua vida de onde tirou e te colocou aqui, pode conduzir a sua vida para frente e para o alto e vai abençoar a sua vida poderosamente. Acredita nisso? Então vamos para frente. Estou terminando. Outra coisa importante, tenha fé sempre na provisão de Deus. Nunca desista da provisão de Deus, porque Deus é o Deus da nossa provisão. Eu acho que o nome é Jeová Jiré, Deus da provisão. Então, nunca desanime, nunca perca a sua convicção de que Deus é o Deus da provisão. Ainda eu hoje fui moço um dia, hoje eu sou velho, diz o salmista, mas nunca vi o crente padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus está acima e além das circunstâncias. Então Deus precisa ser o líder em absoluto. Por isso que a palavra diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, porque tem provisão ampla para aqueles que vão debaixo da sua bênção e da sua graça construir um povo abençoado por Deus. É assim que a palavra nos ensina a depender de Deus. Portanto, tenha fé na provisão de Deus. Acredite que Deus é o Deus da provisão.
Ele não nos deixa abatidos. Seja grato pelo que você já conseguiu. Às vezes você está no meio de uma dificuldade tremenda e você não lembra de agradecer por causa daquela pontinha pequenininha, né? Eu me lembro quando a minha mãe morava em Minas Gerais, eu morava lá, a gente morava numa casa e não existia fogão a gás naquele tempo, era fogão a lenha. Ainda tem muita casa que tem fogão a lenha, né? E as panelas da minha mãe sempre eram muito limpas e muito organizadas. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa com a casa. Então ela botava aquela panela no fogo no final do cozimento lá, no final do almoço, aquela panela ficava cheia de carvão por baixo por causa da lenha. A lenha deixa um carvão. Aí ela chega assim, Paulinho, vai lá na beira do rio lavar essas panelas. Aí você diz, puxa vida. E aí ela diz assim, pega esse pano, leva, pega a areia lá, leva esse coadorzinho, coa a areia, tira aquela areia bem fininha, bota nesse pano, esfrega o fundo dessa panela, para tirar esse carvão. Aí, olha lá, nada. Aí, de repente, aparecia um brilhozinho pequenininho. Depois você esfregar, aparecia um brilhozinho. Aí você se animava, porque aí o brilho ia aumentando. É assim que Deus faz, vai dar um brilhozinho. Se você valorizar, aí Ele te dá gás. Aí você vai, pá. Aí quando você vai ver, aquilo que parecia um carvão incrustado, vira um fundo de panela brilhante, bonito, limpo. A vida é assim, esfregue, não fique muito preocupado, mas seja persistente, perseverante. Quando aparecer o primeiro brilhozinho, sabe o que você faz? Para tudo e diz assim, Senhor, eu sou grato por esse primeiro sinal de solução do problema. Agradecer, Senhor, seja agradecido, agradeça, porque um coração agradecido Deus não despreza não, agradeça. Aprenda a agradecer. Mas o problema é grande. Mas você já encontrou uma soluçãozinha pequenininha. Agradeça. Apegue-se a isso. Porque Deus está colocando na sua mão uma semente, meu irmão. Um brilhozinho pequeno é uma semente. Vai se tornar uma árvore grande. E você vai ser vencedor. E pensa quantas sementes vão aparecer a partir de uma sementinha. Seja grato a Deus. Por fim, vá em frente. Sempre orientado pela palavra do Senhor. Nunca se desvie da palavra do Senhor. Nunca deixe sua vida se encher de narrativas sem futuro. Vá atrás das narrativas da palavra. Vá atrás das informações da palavra. Abra o seu coração para o Espírito Santo dirigir sua vida. Seja um servo do Senhor e deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida. Deixe que o Senhor estabeleça os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque Ele é que opera em nós o querer e o efetuar. Deixe o Senhor dirigir, não atrapalhe a obra de Deus na sua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Acredita, Deus está ao alcance da sua vida, da sua fé, do seu relacionamento pessoal. Ele tão somente quer que você se disponha. E se você estiver muito animado mesmo, faça que aquele versículo diz, os que de madrugada me buscam, me acharão. Levante um pouquinho mais cedo e faça uma busca de madrugada. Senhor, eu estou aqui, morto de sono, mas disposto a te buscar de madrugada. Quero que o Senhor me dê a vida e a vida abundante. Quero que o Senhor me ajude a atravessar esse deserto. Quero que o Senhor transforme minhas águas de Mara em vitórias conquistadas. Quero que o Senhor enche o meu coração de gratidão, porque o Senhor é o meu Deus e eu sou ovelha do teu pastoreio. Deus vai conduzir e vai ser uma bênção.